Pessoal, nós vamos então, nessa videoaula, fazermos o exercício 2 da nossa lista de exercício, que se refere às molas helicoidais de tração. É um exercício que envolve carga estática, tá? E esse exercício, então, é exatamente esse, ó. Nós temos aqui uma mola helicoidal de tração, colocada nesse desenho aqui ao lado, onde, nessa mola, o diâmetro do fio da mola, já foi dado, então, o diâmetro do fio da mola é de 1,2 milímetros. Então, o fio tem um diâmetro de 1,2 milímetros. Essa mola, ela possui uma tensão de escoamento, o nosso SYS é 740 megapascal, é a tensão de escoamento torsional, tá? Ela tem um diâmetro externo de 12 milímetros, né? Então, aqui, ó, o diâmetro externo dela é 12 milímetros. Tem, no total, 36 espiras com terminais em gancho. Ela tem 36 espiras e terminal em gancho. Tem um terminal também, então, em gancho, tá? O material dessa mola tem um G de 78,4 gigapascal. E o comprimento livre da mola, o LF da mola, é 70 milímetros. Então, quando livre de carga, ela tem um comprimento livre LF de 70 milímetros, tá? E essa mola, durante o processo de fabricação, ela foi enrolada e ficou com uma tensão residual de 75 megapascal. Então, ela está montada com uma tensão residual de 75 megapascal, que pode ter sido obtida propositalmente, torcendo mais o fio durante o processo de fabricação. Aí, lá na fabricação, o cara vai por tentativa e erro, né? Ver qual é exatamente essa torção necessária, até que a tensão chegue nos 75 megapascal. O que pede nessa mola? Pede para calcular a pré-carga da mola, para calcular qual a carga que leva ao escoamento, qual a tensão que eu devo aplicar, F, que leva a uma tensão de trabalho de 740 megapascal, a constante da mola e a distância entre as extremidades se a mola fosse solicitada até atingir a tensão de escoamento. Se eu aplicar uma força F e deformar essa mola de um certo valor, qual é a distância entre os ganchos aqui, né, quando isso acontecer? Então, são essas perguntas que estão sendo solicitadas aí, tá? Ok? Então, nós podemos, então, começar a resolver esse problema da seguinte forma, tá? Deixa eu colocar aqui, então, apagar um pouquinho isso aqui. Vamos ver, então, o que nós precisamos da mola. Dados iniciais do problema. Que vão ser necessários para poder resolver o problema, tá? Nós precisamos do seguinte. Foi dado o diâmetro externo de 12 milímetros, o diâmetro do fio, Dzinho, igual a 1,2 milímetros. Em primeiro lugar, diâmetro externo é igual ao diâmetro nominal mais o D. Então, o diâmetro nominal da mola é o diâmetro externo menos o diâmetro do fio da mola.
Então, nesse caso, o nosso diâmetro nominal é 12 milímetros menos 1,2 milímetros, que é o fio, que dá um D de 10,8 milímetros. Então, essa mola é uma mola quase 1 centímetro, quase praticamente, né? Então, o diâmetro médio da mola Dzão é 10,8 milímetros. Tá? Ela tem 36 espiras ativas. N ativas igual a 36. Então, o número de espiras ativas é 36 espiras. O Dzão, então, aqui, colocando em metro, esse é o diâmetro Dzão em metro. E o diâmetro Dzinho em metro, as duas informações em metro. Essa mola, então, ela foi desenvolvida, né, tendo, então, uma pré-carga, tau I, de 75 megapascal. Então, aí os dados do problema. Vamos começar a resolver o problema, então, a partir desses dados iniciais. Tá? O item A que pede é qual a pré-carga da mola. Qual a força de pré-carga da mola. Essa força de pré-carga da mola, ela é calculada a partir da tensão que é desenvolvida. Nós vamos usar essa expressão aqui, ó, 8F D sobre π Dzinho ao cubo vezes o KS. Como não foi dado que é cargas dinâmicas, né, então possivelmente esse problema é envolvendo carga estática. Mas foi dado que a pré-carga da mola, o tau I, é de 75 vezes 10 na 6 newton por metro quadrado. Então, com essa informação aí, nós podemos calcular a força de pré-carga. Eu entro, então, com o tau I aqui e calculo aqui o Fi. Ou seja, 75, então, vezes 10 na 6 newton por metro quadrado é igual a 8 vezes Fi, que é a variável que eu quero calcular, vezes o diâmetro Dzão, que é, já calculamos antes, 0,018 metro, dividido por π vezes diâmetro Dzinho, 0,0012 metro ao cubo. Tudo isso vezes KS. O nosso KS é 1 mais 0,5 sobre C. Sabemos que o C dessa mola é o Dzão sobre Dzinho. O nosso Dzão é 10,8 milímetros e o Dzinho é 1,2. Então, o C dessa mola é igual a 9. E aí, então, eu coloco aqui 9. Então, isso é, a partir dessa expressão, nós podemos calcular, então, o tau I. Se nós colocarmos em evidência o Fi, aí na expressão, nós vamos definir que a força de pré-carga ali calculada vai ser igual a 4,46 newton. Então, essa mola só vai começar a deformar se eu fizer um diagrama. Força versus deformação. Força versus deformação. Essa mola tem esse comportamento, ó. Esse ponto, que é o Fi da mola, vale 4,46 newton.
Então, essa mola vai se deformar somente quando a força externa superar os 4,46 newton. Até esse ponto, aqui a mola não se deforma, a tensão residual mantém ela unida, somente depois de ultrapassar aquele nível de força lá, de 4,46, é que a mola começa a apresentar alguma deformação. Então, a força de pré-carga é 4,46 newton, tá? E essa inclinação, então, aqui, ó, que ficou aqui em cima, isso aqui está associado com a constante elástica da mola. Essa inclinação da linha é a inclinação da constante elástica da mola. Bom, pré-carga, 4,46. Calculamos o item A. Vamos para o cálculo do item B. Qual, item B, qual a carga F, qual a carga F que leva ao escoamento da mola. Nós sabemos que essa mola, a tensão de escoamento dessa mola é 740 megapascal. 740 megapascal. Qual a força que leva a esse escoamento? Então, da mesma forma que antes. Eu vou pegar isso aqui, ó. Tal, 8F Dzão, π Dzinho ao cubo, vezes Ks. Nesse local aqui, ó, agora eu vou colocar a tensão de escoamento. 740 vezes 10 na 6 newton por metro é igual a 8 vezes a força. Agora, essa força é a que leva ao escoamento. Vezes Ks, vezes o diâmetro. Diâmetro é 0,018 metro, vezes o Ks. Vamos dividir aqui, né? Dividido por π, vezes 0,0012 metro ao cubo. Tudo isso aí vezes Ks. 1 mais 0,5 sobre C, que é 9. Já calculamos no item anterior. Então, a nossa variável que precisamos calcular é esse F aqui, ó. Então, isolando esse F e fazendo essas divisões e multiplicações, nós chegamos ao resultado que o F é 44,05 aproximadamente newton. Então, quando eu aplico na mola 44,05 nível, a tensão no fio da mola chega em 740 megapascal, que é a tensão de escoamento do fio da mola. Fechou? Agora, então, está resolvido o problema. Item B. Tem uma pré-carga de 4 newton, 4,4 newton, e a força que leva ao escoamento da mola é 44. Quando eu aplico os 44 newton, há uma deformação da mola, tá? E nós vamos calcular logo em seguida essa deformação. Bom, item C. Item C. Qual a constante da mola? A constante da mola agora depende das fórmulas
e depende das propriedades da mola. Nós sabemos que o K de uma mola, ele é calculado por essa expressão aqui, ó. Dzinho na 4 vezes G sobre 8 Dzão ao cubo vezes N ativas, número de espiras ativas. Essa é a constante da mola. Então, ó, no nosso caso, a constante elástica da mola é o 0,0012 metro elevado na 4. O nosso G da mola é... Deixa eu voltar no enunciado do problema para ver qual que é. Cadê ele aqui? O G. Nesse problema aqui, foi utilizado um G de 78,4 vezes 10 na 9 Newton por metro quadrado. Então, usando esse G, 78,4 vezes 10 na 9 Newton por metro quadrado, tudo isso dividido por 8 vezes Dzão, 0,018 metro ao cubo, vezes 36 espiras ativas. Fazendo esse cálculo, o K, que vai dar aí, vai ser igual a 448,1 Newton por metro. Tá? Essa, então, é a constante elástica da mola. Não está no ponto... nesse problema, foi dado lá no enunciado do problema, ele fala em ativas igual a 36. Se tivesse dado lá N total igual a 36, eu teria que subtrair uma espira, tá? Então, já foi dado ativas. Nesse problema, já foi dado as ativas. Então, depende dessa análise do inicial, se foi dado ativas ou se foi dado o total. Se fosse dado o número total de espiras, para mim calcular as ativas, eu teria que pegar N total é igual a N ativas menos uma espira, né? Para calcular, desculpe, o N ativas é igual ao N total menos uma espira. Aqui, no enunciado do problema, foi dado já que era 36 ativas. Por isso que vai esse valor aí. Poderia usar aqui um item D. Qual a deformação? Qual a deformação da mola? Deformação da mola quando submetida a tensão de flexão. Tensão de escoamento, desculpe, escoamento. Então, quando eu chegar no escoamento, qual é a deflexão que eu tenho? Então, essa deflexão, ela pode ser calculada agora pela próxima expressão. O K é o ΔF, variação da força, sobre o Y. O K da mola é igual à força de serviço menos a força de pré-carga dividido por Y. Então, o nosso Y é força, novamente, a força da deflexão é 44,05 Newton, menos a força de pré-carga, que é
4,46 newton, dividido pelo cada mola, que é, pegando aí os valores anteriores aí, 448,1 newton por metro. Então, ó, a deformação vai dar em metro. Calculando essa deformação, dá 0,088 metro. Ou seja, quando a mola é levada até a tensão do escoamento, ocorre uma deformação da mola de 88 milímetros. Tá? Levando em consideração a pré-carga do sistema. E aí vem, então, o último item, que é qual o comprimento, qual a distância entre as extremidades se essa mola for submetida até o comprimento livre. Então, vem o último item, que é o item E. Qual a distância entre as extremidades quando aplicamos a força F igual a 44,05 newton, que leva ao escoamento do material. Escoamento. Qual é essa força? Então, o que acontece? Nós temos isso aqui, ó. A nossa mola apresentava um comprimento livre. Vamos colocar aqui um desenho esquemático da mola. A nossa mola apresentava um comprimento livre, que foi dado no início do problema, de 70 milímetros. Esse aqui é o LF da mola. LF igual a 70 milímetros, comprimento livre da mola. Quando eu carreguei a mola, vou fazer o mesmo desenho. Quando eu apliquei (44,05 newton nos dois lados, né? A mola se deformou, então, deste valor aqui, ó. A mola se deformou quando eu apliquei a força de 44,05 newton, a mola se deformou por 88 milímetros. Aí, então, o comprimento total entre as extremidades vai ser os 70 milímetros mais 88 milímetros. Então, quando foi aplicada a força de 44,05 newtons, entre as extremidades da mola, a distância é de 158 milímetros. Que é o item que pede por último nesse problema aí. Tá? Então, eu estiquei ela, estou com ela esticada com um comprimento entre extremidades de 158 milímetros. E aí, então, nesse momento, quando eu estiquei 158 milímetros, eu estou com a tensão, né, no fio da mola. Se nós pegarmos o fio da mola, no fio da mola, nós estamos com um nível
de tensão, o tal, é igual a 740, que é a tensão de escoamento do material, né? 740 megapascal. Então, chegamos a esse patamar, então, de tensão no fio da mola. Esse, então, é o problema, pessoal. É um problema simples. E eu quis fazer ele só para mostrar para vocês como manipular essas informações de pré-carga, força de deformação que ocorre na mola. É um exemplo bem simples, pessoal, tá? É um exemplo bem simples também, tá? E aí, com ele, vocês já têm quase que completa a lista de exercícios resolvida, tá? Vai ficar, para nós finalizarmos a nossa lista de exercícios, vai ficar apenas um exercício aí para nós fazermos na próxima aula e concluirmos a nossa lista de exercícios, tá? Então é isso, pessoal. Isso é o que eu queria estar passando para vocês hoje. Lembrando que essa aí é a nossa bibliografia, os principais livros que a gente trabalha na disciplina, tá?